Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. Depois eu vou dar uma limpada nessa Bíblia, que tem muito papel aqui dentro, né? Como eu não tenho aquela famosa cabeça de Bíblia, que alguns têm, eu costumo fazer esboço e deixar na Bíblia, né? Aí vai acumulando e vai ficando esse monte de papel aqui. Diz assim o texto, Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados, essa é uma conferência de ensino, na qual eu fui convidado a estar ministrando, e me chamou a atenção o fato de o pastor Alexandre, ele atentar para um tema que a grande maioria das igrejas na atualidade não estão dando a menor importância. O texto bíblico que nós acabamos de ler é conhecido como a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Agora, eu achei interessante foi que o pastor foi buscar essa grande comissão no Evangelho de Mateus, onde Mateus relata com um pouco mais de detalhe. Mateus diz que Jesus falou assim, ide e fazei discípulos. Outros evangelistas simplesmente disseram que Jesus colocou falando, ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Não especificou. Porém, Mateus foi mais detalhista, ele falou assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, ele dá mais uma dica do que Jesus falou, e disse-lhe, ensinando-os a guardar todas as coisas, conforme eu vos tenho mandado. E aí, eu achei interessante e curioso, é que a igreja da atualidade, em muitas das igrejas da atualidade, a gente já não vê mais essa vontade de fazer discípulos. Me pergunte por quê? Porque dá trabalho. Irmão, dá trabalho. A palavra discípulos, eu fiz aqui um pequeno esboço. A palavra discípulo no hebraico é talmid. Discípulo. Quando Jesus diz, fazei discípulos, Jesus estava dizendo assim, fazei talmidins. Discípulo talmide. Os discípulos já eram talmide de Jesus. Jesus olha para os discípulos e diz assim, agora vocês vão produzir talmidins. Ou seja, até aqui vocês foram formados por mim. A partir daqui vocês formarão outros. Agora, o engraçado disso tudo é que para formar, você tem que conhecer a forma. Não há como eu formar alguma coisa sem saber em que eu vou formar aquilo. Observe um confeiteiro ou um padeiro. Ele vai fazer um pão. Esse pão, na mente dele tem uma forma. Então, ele forma o pão da forma que ele quer. Tem pão em forma de rosquinha, tem pão na mente dele. Porém, na mente dele, ele já sabe o que vai fazer. Agora, observa que Jesus vai dar uma receita. Jesus diz assim, vocês vão formar discípulos, talmidins, mas não é segundo a forma de vocês. Não é segundo o querer de vocês. Porque vocês vão formar baseado naquilo que aprendeu de mim. Naquilo que eu orientei vocês a ser. E aí eu compreendo que o talmide, ou discípulo,
ele tem na sua lógica refletir no seu caráter, refletir no seu comportamento a imagem do seu mestre. E isso é forte. É por isso que muitas pessoas, muitos líderes atuais, eles não se preocupam mais em formar discípulos, talmidins. Por quê? Porque eles estão praticamente vivendo aquela época em que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então é complicado. Não dá mais para se formar um discípulo. Por quê? Porque o talmide, ou discípulo, ele traz na sua essência fazer o mesmo que o mestre faz. Refletir nos seus atos, nas suas ações, as obras e os atos e ações do seu mestre. Agora observe você que essa expressão talmide, discípulo, ela é de origem hebraica. Porque tem um diferencial aqui, observe. Todo mundo fala assim, mas por que tem que falar de hebraico? Eu estou diante de um pastor que é professor de grego e hebraico bíblico. Então, se eu estiver errado, ele me corrige aí, tá bom? Na minha pequena homilética aqui. Agora, observe assim, na cultura judaica, o talmidim, por exemplo, o talmidim que era o discípulo, ele era um jovem. Esse jovem, ele era treinado. Observe isso aqui que você vai entender esse mistério. Esse jovem, ele era treinado, quando ele alcançava a idade de mais ou menos 6 anos, ele ia para a escola. Mesmo jeito que a gente faz hoje com as nossas crianças, né? Vai para a escola. Só que lá, eles não colocavam as crianças na escola para aprender o A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, não. Eles colocavam a criança dos 6 aos 10 anos de idade para aprender a Torá, os livros da lei. É por isso que o salmista vai dizer assim, instrua a criança no caminho em que ela deve andar. E até quando ela ficar velha, ela não vai se desviar dele. Tem pessoas que se acham muito inteligentes, né? Psicólogos, pessoas que tratam da psique humana. Eles disseram que o caráter da pessoa é formado entre os 8 e 10 anos. Algo desse tipo. Descobriram que entre os 8 e os 10 anos, o caráter da criança, a personalidade, ela vai se formando. E que depois disso fica mais complicado você moldar essa criança. Por quê? Porque ela não foi instruída no caminho em que ela devia andar quando era pequena. Então o que os judeus fazem? Eles pegam as crianças dos 6 aos 10 e colocam na escola. Mas não é para aprender outra coisa senão a palavra de Deus. Quando eles terminam esse curso, vamos dizer assim, é colocado, seleciona-se ali os melhores, né? Quem aprendeu de fato, quem está se destacando, e passa para a escola normal. Aí sim, a escola secular. Por quê? Porque agora esse menino já está com a sua psique formada para enfrentar aquele coleguinha que vai olhar para ele e vai dizer assim, e aí, baleia? Né? E aí, dentuço? E aí, magrelo? O que hoje a gente chama de bullying, né? A expressão bullying. Antigamente não existia. Mas vamos dizer que seria isso. A criança formada com a palavra de Deus no seu íntimo, no seu coração, ela já ia para a escola secular. Dos 10 aos 14. Por que lá? Porque lá ela agora já ia saber que algumas coisas ela já entendeu no livro da lei. Ela dizia assim, isso eu já sei, muitas pessoas foram perseguidas, isso daí é normal. É por isso que você vê muitas pessoas hoje, elas aceitam a Jesus, e dias depois, ou meses depois, elas se desviam. Por quê? Porque elas não foram colocadas na escola. Elas não tiveram um início de preparação dentro daquilo que é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Eu estou fazendo uma colocação, só para você ter uma ideia. Aí ela começa a enfrentar o mundo diz, depois você aceitou Jesus, parece que a coisa piorou, ficou... peraí, você aceitou Jesus, começou a ficar gordo? Que negócio é esse aí? Você era magrinho? Aí ele fala, tá bom. Por quê? Porque ele é um crente que ele não foi instruído no caminho em que ele deve
Andar. Então, essa preparação na cultura hebraica, judaica, já é de criança. Já vem de berço. E quando chega aos 10 anos, ela vai para a escola secular, ela continua estudando, mas estudando agora as matérias seculares. Aos 14, tem novamente uma nova seleção. E esse menino que já veio desde os 6 anos, ele vai se desenvolvendo dentro da palavra e dentro da cultura, dentro daquilo que o estudo normal. E quando ele chega ali, ele já se destaca. Ele se destacando, ele ganha o direito de ser instruído agora por um rabino. E ele mesmo fala assim, não, eu quero ser instruído pelo rabino tal. Por quê? Porque eu já tenho 14 anos, eu já entendo, então agora eu já posso ajudar. Chega um momento da vida do crente que ele já passou pela primeira escola, ele já começou ao pastor dar liberdade para ele. Olha isso aqui para mim, olha aqui. O pastor já deu uma liberdade para ele, ou seja, o pastor já deixou ele sair para pregar, o pastor já deixou ele sair para ir no shopping, o pastor já liberou ele, falou, esse menino já está com, ele já tomou o antídoto, né? Ele já está vacinado. Então ele agora pode, porque a pessoa fala assim, mas só porque eu aceitei Jesus eu não posso ir na praia? Claro que você pode. Você já passou pelo primeiro período? Porque agora você vai na praia, mas você vai da praia consciente. Espera aí, eu estou indo na praia, mas eu fui dirigindo. Ainda que seja uma caipirinha, eu não vou tomar lá na praia. Por quê? Porque eu vou voltar dirigindo. Eu vou expor a minha vida, vou expor a vida dos meus filhos, da minha esposa e a dos outros. Porque nós vivemos em sociedade, a estrada não é só minha, eu sou um sócio. Tem mais pessoas lá. É só para você ter uma ideia de como que a palavra de Deus prepara o ser humano para o convívio do dia a dia. O judeu, ele não é encarado como um radical. Não. As pessoas falam assim, eles são radicais. Ao contrário, eles são obedientes à voz de Deus. E eles preparavam esses meninos, que são os famosos talmidins, né? Os famosos talmidins. Agora observe você que nós vamos falar acerca de formar discípulos. Qual rabino, ou traduzindo para a língua atual, qual pastor, qual dirigente, qual líder de departamento não queria receber um menino desse na escola? Hã? No seu grupo? Qualquer um queria. Qualquer um queria. Por quê? Porque tem um provérbio que diz assim, ó, quando o filho é bom, o pai aparece, né? Quando o filho é bom, o pai aparece. Então você tem ali um discípulo, e esse discípulo ele ficou dos 6 aos 10 anos só estudando a lei. Dos 10 aos 14, ele estudou o ensino secular e mais aprofundado os livros da lei, o Pentateuco. Então ele está inteirado. Chega para mim, eu não vou ter trabalho nenhum com esse menino. Só vou aprimorar algumas coisas mais e ter alguém para carregar a minha mala, né? Como está na linguagem de hoje, tem os carregadores de mala. Só que tem um porém aqui. Tem um porém aqui. Entre eles, existia-se uma regra, entre os talmidins. Olha aqui para mim, para você não perder o foco. Entre os talmidins tinha uma regra. Eles diziam assim, olha, que você faça das poeiras dos passos do seu mestre as suas vestes. Como assim? Para onde o seu mestre for, esteja junto. Provavelmente, né, irmão, as ruas não tinham calçamento, não tinha essa urbanização toda que tem hoje. Eles andavam deserto, ruas sem calçamento. Subia poeira, subia pó. E a expressão que eles faziam era assim, ó, com o pó dos passos do seu mestre, faça suas vestes. Uma maneira figurada de dizer para eles assim, ó, para onde seu mestre for, vá junto. Para onde seu mestre for, vá também. Não perca o foco não, porque 1 minuto longe do mestre é 1 minuto sem aprender. Observe que Elias falou para Eliseu, fica um pouquinho aqui que eu vou até Gilgal. Não, fica aqui em Gilgal que eu vou até Betel. Aí Eliseu falou assim, não, eu vou com você.
Aí Elias falou para Eliseu, fica aqui em Betel que eu vou até o Jordão. Eliseu falou, não, eu vou com você também. Então Eliseu não largava de Elias. Por quê? Porque ele era fruto de uma cultura que já ensinou desde pequeno a andar nos passos do seu mestre. Agora observe você aqui, que Jesus veio ao mundo para resgatar aquilo que se havia perdido. E o que é que foi que se perdeu, pelo amor de Deus? Não foi o homem nas drogas, não foi a mulher na prostituição, não foi fulano, não. O que se perdeu foi a comunhão do homem para com Deus. Então Jesus veio ao mundo para restaurar essa comunhão, esse relacionamento íntimo que tinha entre pai e filho, entre o homem e Deus. Observe aqui que para você ter um talmidim, um discípulo, esse discípulo tinha que ter comunhão com você, de maneira tal que os seus passos, a poeira dos seus passos, formava praticamente a roupa dele, onde você pisava ele estava. Jesus vai agora fazer algo diferente, e é aqui que entra cada um de nós que estamos aqui, e alguns que estão com certeza nos assistindo, que têm o interesse de formar discípulos, porque já foi falado, formar discípulos dá trabalho. Observe que Jesus agora vai montar um corpo docente, né? É docente, né, pastor? Um corpo docente. Seus discípulos, 12 discípulos. Mas Jesus, ao contrário da cultura, Jesus não vai buscar esses meninos lá na escola, esses talmidins, de maneira alguma. Por quê? Porque Jesus veio não somente para os judeus. Jesus não veio somente para os judeus. Jesus veio para todos. E Jesus bem sabia que as outras culturas não tinham essa ideia de colocar o seu filho na escola, para aprender desde pequeno a lei. Muitas culturas nem sabiam que existia Deus, não sabia nem quem era Deus. De maneira tal que Paulo vai estar chegando em Atenas, no Areópago, e oferece um culto a Deus ali. Só que lá estava escrito assim, ao Deus estranho, ou pagão, ao Deus estranho, que ninguém sabia quem era. Aí Paulo vai dizer assim, vocês não conhecem, mas esse Deus existe. E a partir dali Paulo começa a pregar o evangelho. Você imagina que Deus não teria misericórdia de cada um de nós? Eu, por exemplo, por que eu pagaria pelo pecado de um judeu? Sendo que eu nunca fui lá. Eu nunca tive problema com ninguém de lá. Então Deus observou isso e teve misericórdia de cada um de nós. Deus então vai formar discípulos diferenciados. E é para isso que foi feita essa conferência. Foi para isso que foi feita essa conferência. Porque para formar discípulos diferenciados, tem que ser discípulo diferenciado. É por isso que você vai ver pessoas arrogantes, olha aqui para mim, pessoas arrogantes, falando, mas esse negócio de igreja, o povo tudo doido, uns ficam gritando, outros ficam dando pulo, outros aquele negócio, não. Ele é tão bobo, que ele acha que ele é perfeito. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que nós empregamos o nosso tempo? É porque nós reconhecemos que nós somos imperfeitos. Mas ao reconhecer que somos imperfeitos e buscarmos no nosso mestre o exemplo de perfeição, a gente descobriu um negócio interessante. É possível ser perfeito. Ainda que eu não seja 100%, mas eu vou trabalhar para buscar e alcançar a estatura de varão perfeito. E foi isso que Jesus quis mostrar aos homens imperfeitos que ele queria formar como discípulos. Que há a possibilidade, sim, que há chance, sim, que há esperança, sim, de nós nos tornarmos pessoas semelhantes ao Mestre. Observando isso, Jesus vai fazer algo diferente. Jesus vai montar o seu corpo docente, né? E Jesus agora vai começar a escolher pessoas. E aqui eu quero fazer um trabalho bem rapidinho, porque eu sei que a hora é rápida. O relógio é meu inimigo quando eu pego o microfone, não sei por que disso. Mas observe aqui, ó. Jesus falou assim, ó, ide e fazei
discípulos. Nós já entendemos que a palavra discípulo significa talmid, ou talmidins para discípulos, né? No plural. Agora nós vamos ver a maneira tal como Jesus escolheu esses seus discípulos. Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo de número 10. Quem está com a Bíblia? Abre aí. Mateus capítulo de número 10. A partir do versículo de número 2, eu fiz aqui bem resumido, irmãos, porque esse trabalho, eu não sou o primeiro e nem vou ser o último a falar sobre ele, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu só estou dando uma contribuição, né? Uma parcela de contribuição nesse trabalho. Certamente já passaram ante mim pessoas que já explanaram sobre o tema e outros que falarão ainda algo mais aprofundado. Cabe a Deus usar cada um da forma que lhe apraz, tá certo? Mateus capítulo de número 10, o versículo de número 2 diz assim, ó: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, quem era? Simão, chamado Pedro. Nós vamos observar aqui em Pedro, olha aqui para mim, Jesus vai montar o seu corpo de talmidins, de discípulos. Observando você, mas por que Jesus escolheu logo 12? Calma, eu vou te explicar já já, tá bom? Jesus começa com Pedro. Todos nós agora, conhecendo a Bíblia, nós vamos entender que o comportamento de Pedro era instável. Pedro tinha um comportamento instável. Ele tinha um temperamento explosivo e ele tinha sentimentos incertos. Por que você está falando isso, irmão Fabiano? Porque Mateus, no capítulo de número 14... e o versículo 24 ao 27, nós vamos ver que Jesus e Pedro chegam em Cafarnaum. Observe isso aqui. Quando Jesus e Pedro chegam em Cafarnaum, vem os cobradores de impostos e diz assim para Pedro: o seu mestre não paga imposto, não? Aí Pedro olhou e falou assim: paga sim, ué. Ele falou: então por que até agora ele não deu R$1 aqui? Aí falou: pera aí que eu vou lá falar com ele, ele vai te pagar sim. Aí Pedro chega para Jesus meio que enfurecido e fala assim para Jesus: Jesus, esse negócio de pagar imposto. Jesus, já conhecendo o intento de Pedro, Jesus falou assim: Pedro, o que você acha? Você acha lícito pagar imposto para quem é estrangeiro ou para quem é local? Jesus olha para Pedro e diz assim, ó, vai ao mar, porque Pedro era pescador. Só que Pedro tinha mania de pescar com redes. Redes. Jesus falou assim, pega o anzol, lança ao mar, você vai tirar de lá um peixe, abre a boca desse peixe, vai ter uma moeda, essa moeda será o suficiente para pagar o meu imposto e o seu, e aí a gente não briga com ninguém. Jesus chamou Pedro para mostrar para Pedro que diante daquilo que Deus tinha colocado na mão dele, que era o ministério que ele tinha, dentro daquele ministério ele poderia recolher recursos suficientes para não se envolver em polêmicas. Jesus instrui Pedro a pagar. Paga, Pedro. Porque você pagando, você não vai escandalizar nem a ti e nem a mim. Sabe o que eu entendo isso aqui? Jesus está formando um discípulo. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, se eu não te ensinar agora a pagar, como é que vai ser o seu discípulo? Não é uma pergunta interessante? Jesus sabia do temperamento de Pedro. Jesus falou assim, se eu formar em você um discípulo caloteiro, sabe o que vai acontecer com você depois? Os seus talmidins serão caloteiros. Você sabe por que tem muito pastor hoje em dia que não quer formar talmidins? Porque são caloteiros. Não pagam R$1. Pega o RG dele, o CPF, pega o CPF dele e leva no SPC e no Serasa para você ver. Agora pensa se um elemento desse tem capacidade de chegar e dizer alguma coisa. Como que ele vai formar um discípulo, um talmide, se nem ele paga o que ele deve? Jesus estava falando para Pedro assim, ó, eu sei que você é temperamental, eu sei que você é nervoso, você está certo, eu preparei essa situação, e ainda vou te dar razão, porém vai lá e paga. Sabe o que é o bom dessa escola de discípulos?
é que Deus está trabalhando com cada um de nós. Jesus trabalha nas dificuldades nossas de temperamento, de relacionamento, e Jesus pega justamente aquilo que a gente é menos e coloca aqui, ó, pronto. Por quê? Porque vai ter que moldar. Então, logo em seguida, nós vamos ver que o próximo da lista de Mateus, capítulo de número 10, é André. Nós vamos ver que André, ele é pragmático. É aquela pessoa que você já sabe o que ele vai fazer. André, ele não dá um passo em falso. Jesus primeiro pegou um esquentado, nervoso, tal. Supomos, um exemplo básico. Aí, Jesus vai lá e pega André, o pragmático, aquele camarada que André era um camarada tão pragmático, pastor, que observa em João capítulo de número 6, versos 8 e 9. João capítulo de número 6, versículos 8 e 9. Meu Deus, me ajuda com o tempo, pai. Eu sabia que não ia dar muito tempo, mas assim a gente vai... Só para você ter uma ideia. É a multiplicação dos peixes, dos pães e peixes. Jesus está lá. Aí Jesus, olha, João 6, 8 e 9. Deixa eu pegar aqui, porque por mais... É complicado, para um ensinador é complicado. Por quê? Porque a gente lê e entende o texto, mas se eu só explicar para os irmãos vai ficar meio que aéreo, né? Porque é fácil eu falar, porque eu li, né? João capítulo número 6, versículos 8 e 9. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Porque o texto anterior vai dizer que havia ali uma grande multidão. Então Jesus vai pegar André, um jovem pragmático, porque André era 8 ou era 80. André era aquele camarada que você falasse assim, nós vamos comprar uma cadeira para a igreja. Ele ia te perguntar assim, pastor, quanto custa a cadeira? O pastor vai falar assim, é R$20. Você vai comprar em quê? No cheque, no cartão, como é que é? Não, no cartão. Mas que dia que o senhor vai comprar? Porque se o senhor comprar próximo do vencimento da fatura... Entendeu como é que era André? Aí o pastor vai falar assim, aí André ia falar assim, pastor, mas pelo seu limite eu acho que não vai dar. Então André era o óbvio, era aquele camarada certinho. Aí Jesus, observa aqui no texto anterior, isso que é maravilhoso e o tempo não deixa a gente dissertar sobre o assunto. Observe que diz assim, e a Páscoa de Deus tal. Então Jesus, levantando os olhos, viu que uma grande multidão vinha ter com ele. Jesus primeiro disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas o versículo 6 diz assim, mas dizia isso para o experimentar, porque ele já bem sabia o que ia fazer. Observe que Jesus está formando discípulos. Jesus já sabia o que ia fazer. Aí, Jesus primeiro indagou a Felipe. Só que André era tão pragmático, eu acho que André ouviu a conversa e falou assim, tem pão para todo mundo não. Mas como esse mestre meu é mania de, querer tudo certinho, eu vou pelo menos mostrar para ele que tem um rapazinho com pão aqui, que é para ele depois não falar que a gente não falou nada. Aí veio falar tudo, mas Jesus já sabia de tudo. Aí Jesus falou assim, pede para a multidão sentar. Sabe o que Jesus ensinou para André? Que nem tudo é com base na minha ótica. Jesus ensinou para André que para seguir a ele, tem que pensar igual ele, tem que acreditar igual ele, tem que ter a fé que ele tem. Porque se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a este monte, transporta-te daqui para lá, e ele transportaria. Então Jesus queria formar no íntimo de André, tirar de André aquele pragmatismo, aquela coisa, e falar para ele, André, você tem que desenvolver um pouco a fé. Porque nem tudo é na base do 8 ou 80. Pessoas naturais vivem assim, pessoas espirituais não. Observe que logo em seguida, eu vou dar uma abreviada. Nós vamos ter Tiago, o filho de Zebedeu, e João. Ambos eram irmãos. Mas observe que nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, uma situação bem interessante. Olha isso aqui. Em Lucas, capítulo de número 9, versículos 51 ao 56, Jesus está indo para Jerusalém.
Lucas, capítulo de número 9, versículo 51 ao 56. Jesus está indo para Jerusalém. Quando Jesus está indo para Jerusalém, Jesus decide pousar em território samaritano. Jesus decide pousar ali. Jesus falou, não, acho que eu vou descansar por aqui. Só que é uma aldeia de samaritanos. E os samaritanos, observando que eles tinham um aspecto de judeus, porque eles não se bicavam, falou, não, aqui não. Aqui a gente não vai dar hospedagem para vocês, não. Tiago, que era o filho de Zebedeu, e João, que eram irmãos, logo se irritaram e falaram, sabe o quê? Ô Jesus, por que a gente não faz que nem Elias? Pede para descer fogo do céu e mata esses samaritanos tudo aí. Aí Jesus olhou para os dois e falou assim, rapaz, vocês não entenderam o mistério ainda. Eu não vim à terra para matar ninguém. Eu não vim à terra para destruir. Eu vim para dar vida. Observe que João era o discípulo amado. Todo mundo fala de João como sofredor, mas João tinha um preconceitozinho. Você está entendendo? Eles eram meio... E João, olha, observa aqui. Ele era também presunçoso. André estava junto com ele, Tiago, que era irmão dele, estava junto com ele nessa empreitada de querer matar os samaritanos de uma vez só, com o fogo do céu. Jesus ensinou para os dois de uma vez só, falou, vocês são irmãos. O pensamento de vocês é muito bom, né? Vocês cresceram juntos e tal. Mas aqui não é o pensamento do pai e do filho, do tio, do avô, não é o pensamento de fulano, beltrano e cicrano, não. Na minha obra é o meu pensamento. Vocês dois, por serem parentes, concordam em uma coisa, mas a obra não é de vocês, a obra é minha. Eu não tenho problema algum em colocar dois discípulos da mesma família, desde que vocês não queiram implantar ideologias familiares aqui. Tá bom? É por isso que muita gente por aí não quer formar discípulo. Sabe por quê? Porque a igreja é dele. Daí a pouco a igreja é do filho dele. Daí a pouco a igreja é do filho dele. E assim vai. Ideologia própria. Não querem dar esse tipo de ensino, por quê? Porque esse tipo de ensino não edifica. Segundo eles, não edifica. Não tem movimento. Não dá dízimo, não dá lucro. É obra de saneamento básico. Né? Político nenhum gosta de fazer. Quem gosta de fazer obra de saneamento? Ninguém. Por quê? Porque fica enterrado. Quem vê onde passa a tubulação da cidade? Ninguém. Agora, quem sofreu com as enchentes, esse vai lembrar. Quando a chuva vier, que você olhar e falar, a minha rua antigamente alagava, e agora por que não alaga? Porque fizeram a tubulação aí. Vai dizer, e quem fez? Fulano. Agora então, entendeu? Isso que está sendo feito aqui é uma espécie de obra de saneamento, que não aparece, mas que é muito essencial para a edificação do crente. Então é por isso que você vai observar em muitas igrejas que as igrejas são dominadas por parentes. Sabe por quê? Porque não passaram pelo tratamento de Jesus. Você chega lá e fala alguma coisa, o outro já fala assim, mata. Mas deixa isso para lá, né? Vamos aqui, ó. João também ele era presunçoso. Mateus vai dizer, Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28. Vai narrar uma história interessante. A mãe de João e a mãe de Tiago, ela chega até Jesus e fala assim, Senhor, eu posso fazer um pedido para o Senhor? Aí Jesus falou assim, pode. Pedir não paga imposto, né? Pode. Ela falou assim, o Senhor permite que esses meus dois filhos, Tiago e João, assente lá junto com o Senhor, um à tua direita e o outro à tua esquerda? João era o discípulo amado. Só que esse amor que João tinha por Jesus e que Jesus demonstrava por João, já começou a criar na mente de João um certo ar de exclusividade. Porque ele chega na igreja, o pastor trata bem ele. Porque ele chega na igreja, a pastora abraça ele, abraça ela. Ela falou assim, o pastor abraça mais eu do que fulano, então o pastor ama mais eu, né? E vai. Aí chegou para o pastor falou assim, não estou entendendo o que você está falando, não. Você fala um negócio desse, foi uma das maiores repreensões que eu já vi na Bíblia. Jesus chamou João e falou assim, vai lá, observa depois, que agora não vai dar tempo. Mateus 20, do 20 ao 28. Você vai escutar isso lá na sua casa, depois eu vou compartilhar essa mensagem no Face do pastor, você estuda lá na sua casa. Jesus chama os dois
Tiago e João, que era o amado, reclinavam, falou, João, agora eu vou te dar uma aula muito boa. Vem aqui. Você quer ser grande? Primeiro você vai ter que ser pequeno. Você quer ser o maior lá no meu reino, né? Sentar um à direita ou outra à esquerda? Você vai ter que ser o menor aqui. Correto? A Bíblia diz que João, observe isso aqui para mim, isso é forte. A Bíblia diz que João esteve preso nos últimos dias da sua vida na ilha de Patmos. Foi onde de lá ele escreveu o livro das revelações do Apocalipse. A história paralela vai dizer que João foi o último dos discípulos a morrer. É isso mesmo, pastor? Diz que ele morreu de velhice. Pegaram João e jogaram dentro de um tacho de óleo fervente para matar o cara. Falou, rapaz, esse camarada não morre. Não é possível um negócio desse. Vamos ferver um tacho de óleo e jogar ele dentro, que eu quero ver se não morre. Quer dizer, assim, irmão, um linguajar bem, estava pior que barata, não morria mesmo. Pegou João e jogou lá dentro. Bum! João sai ileso. Falou, rapaz, não tem jeito não. Leva esse homem e joga lá na ilha de Patmos. Aí eu fui entender o porquê desse mistério que eu estava fazendo esse estudo. Aí Jesus falou assim para mim, é porque ele queria ser o maior. Quem quer ser maior, tem que ser fritado. Quem quer ser maior no meu reino, eu jogo ele dentro de um tacho fervente, que é para ele aprender como é que funciona. Quem quer ser o maior, sentar nas cadeiras, esse então eu arrebento, Fabiano. Sabe o que eu faço com ele? Eu deixo ele morrer de velhice. Ele vai trabalhar até o último dia da vida. Ó. Você quer cadeira? Você brigou a vida inteira por uma cadeira, né? Seu desejo é uma cadeira? Tá bom, vai trabalhar mais que os outros. Vai trabalhar mais que os outros. Foi por isso que João morreu por último. Porque João, no íntimo dele, queria uma cadeira. A direita ou a esquerda. Aí Jesus falou assim, tá bom, primeiro você vai ter que ser o menor. Vai trabalhar mais que os outros, tá bom? Vai ser fritado, vai sofrer, vai ser preso. Lá no final a gente decide. E não é nem eu que vou decidir, é o meu pai. Então já deu para ver que João não teve resposta nenhuma daquela proposta dele, né? Agora o problema maior, gente, é que tem muitos lugares por aí que o camarada senta na cadeira, sem ser fritado, sem ir para a ilha de Patmos, e blá, 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 sem sofrer. Neófito, novo, nunca teve experiência, 19, 20 anos, às vezes até solteiro, pastor. Eu sou pastor. Quando o camarada fala isso para mim, eu já dou logo uma olhada na mão dele, ó. Na esquerda, assim, bem de relance. Aí eu não vejo a aliança, eu falo, pastor de quem, velho? Nem casado ele é, como que ele vai instruir um casal? Como que ele vai falar acerca de um relacionamento, se nem casado ele é? Como que ele alcançou isso? Será que o rabino que o formou passou pela mesma escola que esses meninos passaram? Hã? Será que a pessoa que formou esse camarada passou pela escola de Jesus? Mas isso não é assunto para nós, né? Só para quem está assistindo. Natanael. Natanael era o presunçoso. Natanael é aquele camarada que foi ele que falou assim, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Acho que foi Filipe, né? Que falou para ele. Falou para ele assim, eu encontrei Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, que há de vir sobre a terra e tal. Eu vou te apresentar a ele. Ele falou assim, rapaz, tá bom. Aí ele pensou, mas quando falou assim, veio de Nazaré, ele falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, pode. Vamos lá que você vai dar uma olhada. Quando ele se aproxima, foi para ele que Jesus disse assim, aí vem um verdadeiro israelita, uma pessoa na qual não há dolo, ou seja, um camarada perfeito, honesto. Aí Jesus saúda-o pelo nome, e ele diz assim, como é que tu me conhece? Aí Jesus falou assim, eu conheço você, rapaz, eu vi quando você estava lá na figueira conversando com Filipe. Ele falou assim, rapaz, eu já vi que o senhor é o homem de Deus mesmo, hein? Aí Jesus falou assim, você só está falando isso porque eu falei que você estava na figueira, né? Você veio porque você só está crendo por causa da revelação, não é? Jesus falou assim, vou acabar com esse negócio de só acreditar por causa de revelação, viu? Você acha que você está vendo alguma coisa com esse negócio de movimento, que você vive correndo atrás, não doido para cima e para baixo? Apóstolo isso, fulano Beltrano aquilo, não sei o que é aquilo? Você não viu nada, rapaz.
Eu tenho para você algo tão maior que se você me seguir, ou seja, se você parar com essa palhaçada e ficar correndo atrás de profeta, e seguir os meus ensinamentos, seguir aquilo, eu vou te mostrar algo tão maravilhoso que você vai chegar ao ponto de observar anjos subindo e descendo do céu. Onde é que está isso, irmão Fabiano? Não é heresia que você está falando, não é não. João capítulo 1, versículo 45 ao 51. Está entendendo? Aí é que você observa esses crentes que vivem atrás de profeta, irmão. Ele não crê em nada. Um mês depois ele está desviado, ele não está acreditando em mais nada. Por quê? Porque Natanael só creu porque Jesus deu a revelação. Agora o duro é que você está ouvindo tudo isso, depois eu vou te explicar por quê. Observe isso aqui, ó. Depois de Natanael veio o camarada mais, Mateus. Mateus era o camarada mais odiado entre os discípulos. Mateus. Por quê? Porque Mateus era publicano. Jesus está aqui com um corpo de obreiros. Jesus falou assim, agora eu vou colocar um cara que eles odeiam junto com eles. Jesus vai pegar o pragmático, Jesus vai pegar o presunçoso, Jesus vai pegar o certinho, Jesus vai pegar o afoito, e vai colocar dentre eles um odiado. Porque Mateus era publicano. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma na cobrança dos impostos. É isso, pastor? É como se o meu irmão chegasse na minha casa e falasse assim, você vai ter que pagar o imposto para o seu inimigo. Eu falar, mas espera aí, você é amigo meu ou amigo da onça, velho? Entendeu? Aquela história da onça, né? Aí, Jesus pega Mateus e coloca no meio dos discípulos. Para quê? Para mostrar para os discípulos que eles devem desenvolver o amor, o perdão, a tolerância. Coisa que eles não aprenderam na infância, vêm aprender depois. É por isso que às vezes tem na igreja aquela pessoa que você fala assim, não sei porque que essa irmã veio congregar aqui. Pensa numa irmã chata, meu. Ninguém gosta dessa mulher. Jesus falou assim, por isso mesmo que eu botei ela aqui, para desenvolver sua tolerância. Você imaginou se eu colocar aqui só pessoas que você gosta? Que tipo de discípulo você vai formar depois? Como vai ser a sua igreja no futuro? A igreja das panelinhas é essa? Na minha igreja não tem, não. Jesus falando, né? Na minha igreja não. E os talmidim que eu crio, que eu gero, tem panela lá não. É por isso que talvez você vai chegar em algumas igrejas por aí, que é 1000 anos os mesmos dirigentes, as mesmas coisinhas, o mesmo tudo. Você vai dizer assim, será por quê, Senhor? Aí Jesus fala assim, não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo isso aí. Não são meus talmidins. Muito menos eu produzir esse negócio, é coisa deles. Porque na igreja de Jesus tem que ter um odiado. Para quê? Para manifestar o amor nos outros. Porque se alguém que está do meu lado, eu vejo, eu não consigo amar, como é que eu vou amar alguém que eu nem nunca vi na minha vida? Então Jesus vai fazendo tudo certinho. Observa aqui, Tiago, o filho de Alfeu. Esse Tiago aqui é considerado, é tido na Bíblia como Tiago, o menor. Eu não entendi isso, irmão Fabiano. Tiago, o menor. Ele é tão menor que eu não sei te dizer quem é esse Tiago, o menor. A Bíblia diz que ele é Tiago, filho de Alfeu. Jesus encontrou, a Bíblia menciona ele, que ele estava junto com umas mulheres que estavam seguindo a Jesus. E Tiago serviu a Jesus. Só que Tiago serviu a Jesus, esse Tiago, o menor, e não teve expressão nenhuma. Ninguém ouve os feitos desse Tiago, o menor. É aí que Jesus arrebenta comigo. Porque Jesus coloca pessoas dentro da igreja que trabalham, que dá o sangue. E você não vê essa pessoa. Ele é como aquele juiz bom de futebol. Não tem juiz bom? Porque o juiz ruim, toda hora você escuta o apito. Ele aparece mais que o jogador. Agora o juiz bom, acaba o jogo e você fala, não tinha juiz no jogo não? Mas tinha, ele é tão bom que ele passou despercebido. Tiago, o menor, era um crente tão bom que ninguém sabia. Caramba, meu, Tiago não fala nada, Tiago não briga com ninguém, Tiago não quer matar samaritano, Tiago não quer nada. Aí Deus falou assim, tá bom, na minha igreja eu coloco o bonzinho, o menor, do lado do odiado.
Por quê? Porque o odiado vai olhar para o bonzinho e vai dizer assim, eu queria ser que nem esse camarada. Véio. O odiado vai olhar para o bonzinho e falar assim, por que eu não devo ser igual a esse? Jesus falou assim, olha João, você quer a primeira cadeira lá no céu, do lado direito ou do lado esquerdo? João e Tiago, né? Dá uma olhada para esse Tiago aqui, é o mesmo nome seu, só que esse daqui é o menor. O pensamento dele é servir. Então Jesus vai montando o seu colégio, né, de talmidins, de discípulos. Aí vem Tadeu, ou o Judas, que não é o Iscariotes. Observe aqui, irmão, eu até peguei aqui, é rapidinho, eu já estou terminando, eu sei que os irmãos estão... Pastor, só me dá só mais um minutinho, pastor. Deixa eu terminar aqui, pelo amor de Cristo. Eu vou pegar aqui, Judas. Ó, eu imprimi o histórico desse Judas. Mateus, né? Tiago menor, e aí vem Judas. Esse Judas aqui, irmãos, ele não é o Judas Iscariotes, o traidor. Observa que a Bíblia vai falar o seguinte, perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, isso lá em João capítulo 14, versículo de número 22. O que houve, Senhor, que tu has de manifestar a nós e não ao mundo? O que fez o nome desse rapaz constar em outra passagem do Evangelho de João, só na passagem do Evangelho de João, em nenhum outro lugar dos Evangelhos, foi a pergunta que ele fez ao Senhor. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? João 14, 22. Ao que o Senhor lhe respondeu, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viverá para ele e nele fará morada. O cenário que envolve a passagem é a última ceia. Esse Judas aqui, ele tinha um anseio de aprender. Jesus falava por parábolas, porque muitos entendidos ouviam Jesus e não entendiam o que Jesus falava. Porque Jesus falava não para pessoas normais, Jesus falava para pessoas espirituais. Para você ouvir Jesus, você tinha que estar ligado com Jesus em espírito, e não só em discurso. É por isso que tem pessoas que não aguentam ouvir um discurso igual esse meu. Dá comichão nele, ele levanta, ele... Não dá, é muito chato. O camarada, sabe como eu sou considerado? Em alguns lugares? Geladeira. Aí Jesus olha para esse camarada e vê esse camarada pergunta assim, o que o senhor falou mesmo, Jesus? O senhor falou que o senhor há de manifestar a nós, não ao mundo. Aí Jesus foi explicar para ele uma das coisas mais lindas. Jesus estava dizendo assim, é porque é o seguinte, eu vou me manifestar a vocês quando vocês se manifestar aptos a essa interação. Eu e você, você e eu, nós juntos, o Pai vai manifestar em vocês. Então Jesus falou algo que ele não entendeu, ele queria entender. Dentro da igreja tem esse tipo de crente também. Às vezes você é um gênio. O pastor fala algo, você já pegou. Mas tem outro que não entendeu ainda. Aí você vai dizer assim, nossa, mas é o que Judas chato, velho. Toda hora ele levanta a mão no estudo do pastor, toda hora, meu. Deixa o pastor falar, velho. Aí Jesus está dizendo assim, ó, se ele não tivesse perguntado, nenhum de vocês teria o interesse de perguntar. Teria perdido essa lição. Então fica atento, que Jesus coloca esses indecisos no meio da gente para moldar a nossa pressa. Nem todo mundo é tão rápido no raciocínio igual a gente. Observa aqui. Já estou terminando. Mateus, Tiago, Judas não, o Iscariotes, Simão, o Simão Zelote. Observe isso aqui. Porque tinha Simão, o Pedro, né? Eu deixei esse Zelote, eu não vou nem ler aqui, porque eu decorei a história dele. Eu li tanto sobre ele, ele é interessante. Esse Simão Zelote, ele fazia parte de uma, eu vou dizer assim, não era uma seita, era um grupo religioso, os Zelotes, né? Esse grupo religioso, ele tinha uma mania terrível. O negócio dele era matar todo mundo que não professasse a mesma fé. Você entendeu?
Ah, não é judeu, não tem, nós vamos matar, mata esses romanos, pega essas pragas, mata tudo e tal. Os zelotes eram assim, os zelotes. O povo dele era um povo assim, era radical. Aí Jesus pega um zelote, fala assim, zelote, vem cá, você é judeu, você é Simão o zelote, que tem Simão o Pedro, e tem Simão o zelote. Está especificado lá em Mateus capítulo 10, na lista dos 12. Aí Jesus pega esse camarada que não gostava de ninguém que não fosse judeu falando de Deus, e pega ele e fala assim, vem para cá, você vai ser meu talmidim, você vai ser meu discípulo. Aí quando ele observa aquilo, ele olha assim e fala, não é possível. Quer dizer então que eu vou ter que amar quem não é crente? Jesus falou assim, é. Quer dizer então que se alguém falar mal de Deus, dizer, eu vou ter que... É, isso mesmo. Você vai ter que tolerar, você vai ter que entender que não é só você que é o dono da verdade, não. Você vai ter que entender que o amor de Deus vai além daquilo que você imagina, além daquilo que você compreende. Colocou Simão o zelote no seu grupo. Sabe por quê? Porque Simão o zelote, ele tinha mania de querer matar. E pensa num povo que tem no nosso meio. É gente que gosta de matar. É. Porque ele aprendeu alguma coisa, porque ele entendeu alguma coisa de Bíblia, quando ele chega a alguém que não entende, ele fala, sai para lá, o povo não tem nada de Bíblia não, para que esse negócio? Isso aí, vai perder nosso tempo com esse camarada que não sabe nada? Jesus vai formar um grupo de discípulos, olha aqui para mim, colocou Zelote lá. Mas a ideia de Jesus não era evangelizar só judeu, era evangelizar toda a terra. Jesus disse assim, ó, vai e fazei discípulo de todas as nações. Zelote, você entende muito de Bíblia, de respeito a Deus, as coisas de Deus, tá bom, é você que eu preciso para ensinar isso aos demais. Então Deus pegou algo que anteriormente era tido como temor, né, pelos demais, pelos outros, não passa no território dos zelotes, não vai conversar com eles lá não, porque eles são bravos. Deus falou assim, eu vou formar nesse matador aí um salvador de almas. Eu vou pegar esse zelote e vou transformá-lo no ganhador de almas. E ele vai entender que o meu amor transcende todas as culturas. E por fim, sobrou o Judas. E aí é que é cruel do Judas. Por que a Bíblia vai falar sempre desse Judas, de maneira assim, Judas, que o traiu, ou Judas, o traidor. Judas Iscariotes, o traidor. A Bíblia vai dizer que Judas, o Iscariotes, era o tesoureiro, correto? Era ele que portava a bolsa. Quando Jesus chega na casa de uma mulher, e essa mulher derrama um vaso de nardo sobre Jesus, Judas é o primeiro a dizer assim, por que fez isso? Isso é um desperdício. Poderia ter pego esse valor desse perfume e vendido. Pegava esse dinheiro e distribuía para os pobres. Mas a Bíblia vai dizer que Judas falou aquilo não é porque ele tinha cuidado com os pobres. É porque ele era, alguns trechos falam, ele era ladrão. Ele retirava o que entrava na bolsa. Aí eu observo que no nosso meio tem gente assim também. E Jesus faz questão de deixar no nosso meio. É triste, mas Jesus faz questão de deixar. Como que eu vou identificar? É aquela pessoa que fala assim, o pastor fala assim, ó, nós vamos comprar uma caixa de som para o retorno. Um exemplo. Eu estou dando exemplos dessa igreja. Eu poderia dar de outro se eu tivesse outro. Aí a pessoa fala assim, mas que exagero, não sei para quê. Poderia pegar esse dinheiro aí e comprar as coisas e dar para os pobres. Aí você vai analisar a vida dessa pessoa, ela não é capaz de dar um palito de fósforo para ninguém. Sabe por que ela reclama? Não é porque ela tem zelo, é porque ela rouba a Deus. Ela não tem capacidade de dar. Ela não fala isso porque ela quer ajudar os pobres. Ela fala isso para encontrar um argumento para falar assim, eu que não vou dar dinheiro para ficar comprando som para a igreja. O Judas está mais presente entre nós do que você imagina. Agora observa que Judas tem um diferencial na vida desse camarada.
por que Judas ganhou tanto destaque? Porque se você for analisar a genealogia de Judas, o Iscariotes, você vai ver que ele é proveniente da tribo de Judá. Se você pegar a árvore genealógica de Judas, você vai chegar na tribo de Judá. Aí agora é o próprio Deus falando para Jesus: você vai formar discípulos, mas eu vou te ensinar. Porque você não pode ensinar se você não aprender. Da sua árvore genealógica vai vir o traidor. É forte ou não é? O duro é quando isso acontece comigo no final. Eu vou dizer assim: mas você viu que cara vagabundo, descarado, que sem vergonha me traiu. Jesus sabia disso desde o primeiro dia. Sabe por que é difícil formar discípulo, pastor? Sabe por que é difícil formar discípulos? Porque para formar discípulos, às vezes você tem que identificar o traidor no primeiro dia e ir com ele até o último. Aí você entende por que muitos pastores são covardes e não querem formar discípulos. Eles fogem do texto que o pastor leu. Eles vão lá para assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho. É mais fácil, porque eu entrego um panfleto. Eu abro a minha igreja lá na Celso Garcia. Quem mora na Celso Garcia? Um ou dois. A maioria são transeuntes, são pessoas que vão lá a passeio. Pergunta para a maioria daqueles pastores de lá, como é o nome das ovelhas? Onde elas moram? Quem são elas? Qual o telefone delas? Que dia que ele foi na casa delas? Qual é o sentimento das ovelhas? O que elas sentem? Eles não sabem, porque eles não são pastores. Sabe o que eles são? Administradores. Para a grande maioria, não só daqueles, mas de muitas igrejas, eles têm as ovelhas como números. Quantos membros tem na sua igreja? Irmão, não vale a pena levar o irmão lá não, porque o culto de quinta tem lá umas 30 pessoas, não vale a pena. Como que não vale a pena? Se o mestre que me formou disse que onde estivessem 2 ou 3, ele estaria. Então observe aqui, se coloque de pé que eu já vou terminar. Peço perdão aos irmãos, porque eu passei um pouco do horário. Mas eu não sei se você compreendeu que desde o primeiro minuto, cada personalidade Deus colocou na mão de Jesus. E cada personalidade aprendeu um com o outro. Eles aprenderam uns com os outros, porque este é o lugar onde nós aprendemos uns com os outros. Quem não veio nesse estudo, provavelmente vai continuar mantendo as mesmas atitudes, porque perdeu. Porém, amanhã, que você vier, o outro culto, você vai encontrar aquele irmão que é muito perguntador. Você vai entender: peraí, por que eu me irrito? Porque eu ainda não estou formado. É por isso que eu ainda estou na escola. É por isso que eu ainda não saí para o ensino secular. É por isso que Deus ainda não me colocou para pregar o evangelho. É por isso que Deus ainda não me fez um missionário, porque eu não estou pronto. Quem está entendendo esse mistério? Tem gente que... tem muitos lugares por aí que a pessoa só entende se você gritar, se você pular, se você correr. Enquanto você ensina... Eu acho que se Jesus pregasse hoje, seria um Fabiano da vida. E eu só ia pregar na minha igreja e na igreja do pastor Alexandre. Porque Jesus não fazia isso. Tem muitas igrejas por aí que não aguentam 1 hora de palavra, mas aguentam 2 horas de revelação. Aí o pregador olha para o pastor e fala: e aí, pastor, deixa Deus te usar, meu filho. Igrejas cheias de pessoas vazias, não mudam. Por quê? Porque não está na escola de Deus. A partir de hoje, saia daqui certo de algo: você está na escola de Deus.
Amém? Deus abençoe os irmãos e eu agradeço por essa oportunidade.